Pessoal, a gente vai retomar aqui a gravação dos primeiros comandos aqui do SQL. E aí a pergunta no início da aula foi a seguinte: como eu no Workbench eu realizo todas aquelas consultas que a gente estava fazendo no rede SQL. Se seu Workbench estiver configurado direitinho para o servidor, você vai clicar aqui ó, no usuário. Para quem estiver no laboratório do IFBA, ele vai pedir uma senha. Então, bota a senha aí, façam aí vocês. Pessoal, o primeiro comando que a gente tratou aqui foi o show databases. Uma vez você logado lá no servidor, quando você dá um show databases ou databases, ele lista todos os bancos criados nesse servidor. A gente vai criar nosso banco hoje, da aula de hoje, que a gente vai aprender com o comando. Só vou botar um comentário, comentário de uma linha no MySQL, menos espaço. Acabei de comentar o comando show database. Se eu quiser criar um banco de dados, eu dou um create database e vou botar o nome que é aula modelagem 0806, que é a data de hoje. Se eu selecionar isso aqui e usar este botão aqui, ele só vai executar o selecionado, ok? Tranquilo? Perfeito. Pessoal, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente já aprendeu o comando para criar um banco de dados. Vamos ver quais são as tabelas que estão criadas nesse banco de dados. Vou comentar esse comando aqui, ó, que eu já usei ele. Eu vou dar um show tables, que mostra as tabelas criadas dentro daquele banco de dados. Ok? Rapidinho, só um pequeno detalhe aqui, né? Eu criei o banco, mas ainda não usei ele. Então, antes de dar um show tables, eu preciso usar o banco. Use aula modelagem 0806. O que é que esse comando faz? Ele seleciona um dos bancos nos servidores para ser usado. Eu vou rodar primeiro esse comando aqui, depois vou dar um show tables. O show tables vai mostrar todas as tabelas daquele banco. Como a gente não criou nenhum, porque a gente acabou de criar o banco, está zerado. Vamos lá. Gente, olha o que acontece aqui. A gente já criou um banco, a gente está usando o banco. Uma questão que você poderia fazer é o seguinte: um banco vazio, como é que eu apago o banco? Se eu quiser apagar um banco, eu dou um drop, database, o nome do banco. Esse comando aqui, ele vai apagar o banco que a gente criou. Se um banco já tivesse sido apagado e eu tentar rodar novamente o drop database, olha o erro que vai aparecer aqui embaixo, ó. Quente drop database aula modelagem 0806. Banco de dados não existe, ou seja, esse é um erro que está informando para você que o banco de dados não existe. Tranquilo? Isso quer dizer que eu já apaguei o banco. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou recriar esse banco e a partir dessa recriação do banco, eu vou continuar aqui para criar nossas tabelas. Criei o banco. Se eu quiser usar o banco, use aula modelagem 0806. E aí eu só estou revisando aqui. Se vocês apagaram, vocês recriem e usam o banco aí. Retomando o que a gente estava fazendo, o modelo que a gente vai trabalhar aqui é esse modelo com 4 tabelas: aviões, clientes, reservas e voos. E nossa estratégia de criação de tabelas é a seguinte: a gente vai pegar as tabelas que não tem nenhuma chave estrangeira, ou seja, elas não dependem de nenhuma outra tabela para existir, que é aquele conceito de entidade forte. Ou seja, aviões e clientes são entidades fortes, elas deveriam ser as primeiras a serem criadas, ok? Por uma estratégia didática, eu vou criar aviões e voos apenas para a gente começar a fazer o exercício e vocês continuarem. Então, a tabela aviões aqui tem uma chave primária que é ID aviões, que é autoincremento, o código que é um baixar 45 e o número de assentos do avião. Então, retomando aqui, eu vou agora criar uma tabela. Como é que eu crio uma tabela no MySQL? O comando create table, lembrando que o create ele cria um conjunto de objetos. O nome da tabela, que no meu caso vai ser aviões. E agora aqui dentro a gente vai ter um conjunto de atributos. Vou criar aqui de aviões, int, sei lá, tamanho 5,
é um número inteiro positivo, então é unsigned, not null, o valor é obrigatório e alto incremento. Ok? O outro atributo é código, que é um varchar. Ele disse lá 45, mas vou colocar 10, tá? Not null. E acentos, que é um inteiro. Vou botar tamanho 3, que eu não imagino um avião com mais de 999 assentos. Vai ser um inteiro positivo. E agora eu vou fazer uma coisa aqui que na aula passada eu fiz, que é definir um valor padrão. O que é definir um valor padrão? Eu vou dizer o seguinte: se a pessoa não disser quantos assentos tem no avião, eu vou assumir o valor default, que é a palavra padrão em inglês, sem assentos ou sem cadeiras, ok? E finalmente eu vou dizer qual é a chave primária de minha tabela. Primária, que é a chave primária que eu vou escolher dentre todos os atributos daquela tabela, qual o atributo que identifica de maneira única uma instância da entidade, que vai ser ID aviões. Feito isso, eu posso rodar esse comando e minha tabela está criada. Como é que eu sei que a tabela está criada? Se eu der aquele comando novamente, show tables, lembra que naquela primeira consulta o conjunto de tabelas estava vazio? Agora eu tenho uma tabela aviões. Vamos lá. Ó, uma vez que a tabela está criada, o comando que a gente vai verificar quais são os atributos da tabela, ou ter uma descrição da tabela, é o describe. O nome da tabela que é aviões. E aí eu vou fazer algumas observações importantes sobre esse comando. Bem, o que é que acontece aqui, ó? Field, que é campo ou atributo, ele lista aqui todos os atributos, o seu tipo e se é obrigatório ou não, ó. Aqui tem null. Se tem no e no, quer dizer que é not null, ou seja, é preenchimento obrigatório. E o que for chave, ele diz PRI de primária, ok? E se tiver um valor padrão, ele alerta, né? Se não tiver nenhum valor padrão, é null. Se tiver o valor padrão que a gente definiu, observe que a gente definiu o valor 100, se ele não disser a quantidade de assentos do avião. E aqui você tem o extra, que no caso do atributo ID aviões é um alto incremento. Vamos imaginar agora que em tempo de produção, você decidiu que você quer adicionar, excluir ou alterar o tipo de um atributo ou até mesmo renomear. O comando para fazer isso, o conjunto de comandos é o alter table, que você vai indicar o nome da tabela. Eu vou agora modificar a tabela aviões e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou adicionar um atributo para aviões aqui, que é o peso do avião. Então eu vou dar um ADD e vou adicionar o atributo. Meu atributo aqui vai ser peso, e eu vou dizer que peso agora é do tipo float. Uma vez que eu fizer isso, eu vou adicionar um novo atributo à minha tabela, e aí você vai perguntar, como eu tenho certeza que aquele atributo foi adicionado? Primeiro, o seu comando foi bem sucedido, mas se você quiser novamente dar um describe da tabela aviões, você vai ver que agora vai aparecer o atributo describe aviões já tinha um atributo peso. Ah, eu rodei duas vezes, né? Tá. Se eu der um describe aviões aqui, ó o atributo peso que agora apareceu. Vamos lá. Vamos imaginar agora que eu decidi mudar o tipo do peso do avião. Então, ao invés de eu dar um ADD, eu vou dar um modify. Modify. E aí, ao invés de eu manter o tipo que eu estava ali, eu vou botar o tipo decimal com 5 dígitos e 2 casas decimais aqui, ó. Então, ele vai alterar o meu tipo, que originalmente era o tipo float, para o tipo decimal. Como eu tenho certeza que isso funcionou, vamos testar aqui no describe e ver se ele mudou o tipo agora para decimal. Funcionou, a gente alterou o tipo. Vamos lá. Se eu quiser agora, por exemplo, renomear um atributo, eu poderia chegar aqui, ó, usar change e lá onde era peso, eu colocar peso avião. Vamos ver o que acontece se eu só fizer isso aqui com o alter table change.
Ele simplesmente ele diz o seguinte, ó, você está tentando mudar aqui de peso para peso avião, mas você não me disse qual é o tipo. Eu vou aproveitar esse momento e vou mudar o tipo de novo, mas só vou mudar agora para double. E quando eu fizer isso, olha o efeito. Ele foi lá, ele mudou o nome, mudou o tipo, como eu programei. E se vocês virem aqui agora, observe que era peso, virou peso avião com tipo double. Vamos lá, se eu quisesse agora, gente, remover esse meu atributo, que agora ele pode ser qualquer atributo, eu quero remover o atributo peso do avião, peso avião. Eu dou um drop, lembrando que o drop ele apaga a estrutura, peso avião. Se eu fizer isso, ele apagou, vou dar um describe aqui novamente. E ele mostrou agora a minha tabela sem o atributo peso avião. Pessoal, assim, vocês estão vendo aqui, eu de modo geral, dando alter table, executando apenas um comando por linha. Fica parecendo que o alter table ele só permite que eu corra isso. Se eu quisesse aqui dar um alter table aviões e dar um add aqui o seguinte, ó, peso float. E se eu quisesse, por exemplo, dar um add, sei lá, CEP, vou botar aqui, sei lá, int. Isso aqui funciona ou não funciona? Vamos testar? Bem, observe que eu no mesmo comando eu dei um adicionar peso e adicionar CEP. Vou dar um describe aqui na tabela, describe aviões, e embora a maioria dos exemplos eu estava só usando, modificando um atributo por vez, se vocês observarem aqui agora, ó, ele apagou, ele criou tanto peso quanto CEP como eu planejei aqui. Eu agora vou fazer o contrário, eu vou dar um drop, peso e drop CEP. Lembrando que no drop você não passa o tipo, ok? Se eu rodar aqui agora, ele apagou os atributos. Tranquilo? Vamos em frente agora. Voltando ao nosso modelo, a gente tem a seguinte situação. A gente tem a tabela voos. A tabela voos tem o ID voo, que vai ser a chave primária, a data do voo, a origem e o destino, uma chave estrangeira para dizer que veio, qual avião que viajou veio da tabela aviões e o número de assentos. Agora eu vou construir essa tabela. Pessoal, antes de retomar a gravação, eu já listei aqui os atributos que estavam lá no modelo. Se vocês lembram aqui, essa é a tabela que eu vou criar agora, a tabela voos. E já estou aqui configurando aqui os atributos. Uma coisa importante que a gente tem que fazer aqui. A gente vai criar os atributos aqui, ID voos. Ele vai funcionar como minha chave primária. A data voo, que é o tipo date. A origem e o destino, para mim, tem que ser obrigatório, né? Que você não vai ter um voo sem origem e destino pré-definido. E agora aqui tem uma coisinha. Tem um atributo assentos que diz quantos assentos estão disponíveis naquele voo para aquela aeronave. Eu já assumi aqui que se não for definido nada, vai ser o valor 100, ok? E agora é o seguinte, ID aviões, ele vai funcionar como uma chave estrangeira. Logo, minha definição aqui do atributo ID aviões tem que ser idêntica ao que você definiu na tabela aviões, exceto pelo autoincremente. Feito isso, eu vou botar aqui, vou dizer qual é a chave primária dessa tabela, que é o primary key, que vai ser o primary key ID voos, e eu vou colocar agora a chave estrangeira, que vai fazer a ligação entre as duas tabelas, que é a palavra-chave para estrangeiro é foreign e a palavra para chave é key, né? Então, assim, nessa tabela que eu estou criando, qual é o atributo que vai servir para representar a chave estrangeira? Vai ser o ID aviões. Então, eu coloco aqui dentro ID aviões. E na minha isso tem que se referir a que tabela, de que tabela essa chave estrangeira veio. Então, eu venho aqui, boto um referências, digo o nome da tabela, que é aviões, e digo o nome do atributo original naquela tabela, que é ID aviões. Da forma como a gente tem aprendido a modelar aqui, a gente tem sempre preferido colocar o nome da chave primária estrangeira semelhante. Vou chegar aqui agora, rodar, e funcionou.
Continuando aqui, se eu der um show tables agora, show tables, meu banco agora vai ter as duas tabelas que a gente criou. A gente vai ter a tabela aviões e a tabela voos. Daquele modelo, a gente só fez essa metadezinha aqui. Uma coisa importante, quando vocês fizerem em casa e terminarem de fazer este modelo, a próxima tabela a ser feita seria cliente ou reserva. Aí você escolhe a tabela que tem menos dependência. Cliente depende de alguma tabela antes para existir? Não. Por outro lado, reservas depende de cliente ter sido criado e depende de voos ter sido criado, porque você tem a chave estrangeira clientes e de clientes e você tem a chave estrangeira e de voos. Então, lembrando que ao continuar, vocês vão ter que fazer na ordem clientes e depois reservas. Voltando ao nosso script, agora a gente tem duas tabelas criadas e a gente quer inserir dados nessas tabelas. Então agora a gente vai tomar o comando insert para começar. O comando insert, ele insere um conjunto de dados numa tabela. A escrita do comando é insert into, e agora eu vou dizer qual a tabela que eu quero inserir, aviões, e os atributos que eu quero preencher. Na tabela aviões, a gente tem lá o ID aviões, que é chave primária, e ele autoincrementa, então não me preocupe em passar esse atributo. Eu tenho o código e tenho a quantidade de assentos. Então eu vou botar aqui, ó, código e assentos. E agora aqui eu passo os valores, ok? Eu vou chegar aqui e passar os seguintes valores. Eu vou passar o valor aqui, código TKK 10 e vou dizer que meu avião aqui ele tem 200 lugares, 200 assentos. Uma vez que eu fizer isso, vai inserir aqueles dados. Uma outra forma também possível de vou dar um insert é fazer múltiplas inserções no mesmo comando. Então vamos imaginar aqui que eu vou adicionar o TKK 11, o TKK 110 e ao mesmo tempo eu vou adicionar um outro avião, né? Dados de avião, uma outra instância de dados de avião. Vou botar o 111, que agora tem 300 lugares. Uma vez feito isso, ele inseriu. Bem, o comando deu certo, aparentemente está inserido. Então eu vou ensinar logo um comando para vocês. Ele é a versão mais simples do comando select, que é o select asterisco, que é um coringa, que ele está selecionando todos os atributos daquela tabela from o nome da tabela. Minha tabela é aviões. E vou executar aqui. A gente vai detalhar esse comando select lá na frente, mas assim, a gente está usando ele aqui porque a gente está numa aula básica, mas na vida real a gente deve evitar usar o comando select com esse asterisco, porque uma grande quantidade de dados, imagine um servidor de banco de dados com todos os dados dos usuários do Facebook, você poderia travar servidores, então você evita isso. Como aqui tem pouca informação, não há nenhum problema. Então se você observar, eu tenho inserido aqui aqueles 3 primeiros registros de aviões. Retomando aqui a gravação, o que é que a gente tem agora? Eu inseri esse conjunto de dados e se eu quiser excluir um dado, é o comando delete. Só uma coisa importante destacar aqui, ó. O excluir dado é diferente do apagar a estrutura. O excluir dado é o delete. O apagar uma estrutura é o drop. Então, se eu quiser apagar na tabela aviões, eu venho aqui, delete from, aviões. E eu tenho que ter um critério. O critério é onde eu vou apagar. Então, essa palavra aqui, where, quer dizer onde. De modo geral, a gente apaga pela chave primária, que nesse caso aqui é ID aviões. Então eu poderia vir aqui, ó, ID aviões igual a algum valor. Se eu quiser, por exemplo, apagar aqui o primeiro avião, eu daria o ID aviões igual a 1. Vou selecionar aqui e rodar. Aí alguém podia perguntar, beleza, você apagou aí. Jorge, se eu quisesse apagar todos os aviões que... Hipoteticamente aqui, claro que a gente apagou o atributo peso, tivesse mais de 2 toneladas. Eu queria apagar o registro deles. Aí é um critério de peso que não é necessariamente a chave primária. Então, hipoteticamente, se ainda tivesse esse atributo, seria peso
maior que 2 toneladas, sei lá, 2.000 quilos. Observe que não tem esse atributo peso, a gente brincou ali no alter table e a gente apagou. Uma coisa importante é que o Workbench, diferente de outras ferramentas, ele tem uma configuração específica que não permite, quando você instala logo, que você apague sem ser pela chave primária. Então, é aqui no Edit, Preferências, e aí com calma vocês vão poder rever no vídeo. E aqui, ó, deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui onde está. Aqui tá. Faz tanto tempo que eu fiz isso que não aparece. Eu instalei essa versão mais nova aqui. Não está aparecendo. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Retomando a gravação, onde eu não estava enxergando aqui no meu monitor por causa do trincagem na tela. Por padrão, o Workbench, ele tem essa marcação aqui, ó, ele chama de updates seguros, que ele serve tanto para deletes e updates, que você só pode apagar pelas chaves. Provavelmente no laboratório a maioria das máquinas está com isso aqui desmarcado, né? Porque esse laboratório é usado por outras turmas, mas por padrão ele está desabilitado você apagar por outro critério. Se você desmarcar aqui, tem logo o aviso dizendo que para valer essa alteração você tem que reconectar ao Workbench. Pois bem, é só um aviso que nos updates e nos deletes tem essa consideração. Então, nesse caso, como o meu já estava desabilitado, caso existisse o atributo peso e eu colocasse esse critério aqui, funcionaria. Lá no RedSQL, que é outra ferramenta que a gente usou, ele não tem essa restrição. Isso evita que um programador SQL desatento tente apagar sem ser pela chave e criar alguns problemas. Porque, por exemplo, se eu chegar aqui agora e disser assim, ó, delete from aviões, eu estou apagando todos os registros da tabela aviões. Isso não é uma coisa desejável, mas isso pode ser uma falha de programação. Então, se eu der um delete from aviões, where, dizendo o critério, id, que seria a chave primária, aviões, e aí você pega um valor válido lá do avião que você quer fazer, e você poderia fazer. Ah, Jorge, eu poderia fazer o código, e aí, sei lá, um código de avião, sei lá, KKK, não sei se era KKK, era 110, TKKK 110, não teria nenhum problema, uma vez que você tirou aquela restrição do Workbench, ele apagaria pelo código do avião. Lembrando que você, no seu modelo, você tem que, se você pensar, sei lá, que era um atributo único, sem repetição, código do avião, coisa desse tipo, traria uma segurança maior. Mas o comando delete é esse. A gente aprendeu agora o comando insert, a gente aprendeu o comando delete, e agora a gente vai aprender o comando update. O que é que o update ele faz? O comando update ele vai pegar os atributos que você tinha lá na tabela e você vai alterar os valores baseados num critério. Então, só revisando aqui, eu vou dar aqui um select asterisco from aviões e eu vou ver quais são os dados que tem na minha tabela aviões. E vamos imaginar aqui que esse avião aqui, TKK 111, eu quero alterar os dados dele. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Se eu quiser atualizar os dados, é update. O nome da tabela que eu quero alterar, que é aviões. E lembra lá do Java que você tinha os gets e os sets? Aqui é o set, que é o modificar. Eu quero modificar o atributo código.
E agora eu informo um novo valor para código. Vou botar aqui, ó, TPL, sei lá, 999. Vírgula, qual é o outro atributo que eu quero modificar? Eu quero modificar a quantidade de assentos, né? Assentos, que era 300, eu quero colocar para 250. Se eu fizer exatamente como está aqui, ele vai modificar em todas as linhas da minha tabela aviões, todos vão ter esses mesmos valores. Eu não quero isso, eu quero algum critério de alteração dos dados. Então eu quero que isso ocorra, no meu caso aqui, nesse modelo, que seja o de avião e de aviões, onde de aviões o valor seja 3. Vou executar aqui. E vou dar aquele select asterisco. From aviões. E vocês vão ver que aquele último registro, no meu caso aqui, ele foi modificado. Tá vendo aqui? Pessoal, a gente trabalhou agora com os comandos insert, delete, update. A gente vai trabalhar isso mais nos exercícios até nossa avaliação. Mas assim, são comandos simples, é questão de treino mesmo. Eu só vou dar um detalhe agora, é o seguinte, a gente tem a tabela voos, que a tabela voos a gente tem uma chave estrangeira e a chave estrangeira é ID avião. Então, antes de você dar um insert numa tabela, e aí se você não está meio familiarizado com o banco, você dá um describe na tabela, que nesse caso é voos. E observe o que vai acontecer quando der um describe na tabela voos. A gente tem todos os atributos criados e tem duas coisas que vocês precisam estar atentos. Primeiro, a chave primária, quando a gente der um insert, a gente geralmente não passa uma chave primária que é auto-incremento, mas é que tem uma chave estrangeira aqui. Toda vez que você der um describe e aparecer um M, o L, está dizendo que há múltiplas instâncias do ID do avião. Nesse caso, semanticamente quer dizer o quê? Quer dizer que um avião vai estar em vários voos. Foi o que a gente modelou. Então, quando eu der um insert na tabela voos, eu tenho que ter a preocupação de passar todos os atributos, inclusive o da chave estrangeira. Então, seria insert, into voos, meus atributos seriam aqui data voo, origem, destino, assentos, que é a quantidade de assentos disponível no voo, e o ID aviões, que é a minha chave estrangeira. Eu vou provocar um erro aqui quando eu passar os dados, justamente para exemplificar essa questão de você passar o valor da chave estrangeira apropriado. Values, data voo. Se eu quiser pegar a data atual do sistema, você poderia passar uma data. Lembrando que o padrão de data no MySQL é ano, a gente está em 2018, mês e o dia, que é 08, ok? Eu poderia fazer isso, mas, por outro lado, se eu quiser, eu posso pegar uma função de sistema, que é a função now. A função now, ela pega a data e a hora. Como eu disse que a data do voo é só data, ele vai pegar só a parte de data. Origem, vou botar aqui SSA. O destino, vou pegar aqui a CWB, que é Curitiba. A quantidade de assentos disponível no voo, eu vou assumir que são... vou botar aqui 100. Eu não estou disponibilizando todos os voos para essa viagem. Por algum motivo, vamos imaginar que é uma banda de rock e ele decidiu encher metade do avião de equipamentos. E agora eu tenho que dizer qual o ID do avião. Eu não tenho nenhum avião com ID 9, eu não inseri 9 aviões. Então eu vou propositalmente aqui, deixa eu contar aqui a quantidade de parâmetros, data voo, origem, destino, assentos, aviões. Pronto. Vou tentar rodar aqui, values, tem um errinho aqui. E ele vai dar um erro. Ele deu um erro aqui dizendo o seguinte, ó, você não pode adicionar, atualizar uma tabela filha se não há um pai para aquela tabela. Basicamente, a grosso modo é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, pô, cara, você está inserindo um voo de um avião que não existe. Não existe um ID avião 9. Então, assim, como eu tinha dito, eu tinha provocado esse erro propositalmente. Agora, eu sei que tem o ID avião 3 que eu não apaguei. Eu apaguei o ID avião 1 no meu exemplo aqui. Se eu der um insert aqui agora, ele ensinou, ou
ele inseriu, apenas ele deu uma pequena mensagenzinha aqui de aviso. Quando tem esse triângulozinho amarelo, é um aviso, é um warning, dizendo o seguinte, ó, que eu estou dizendo que data voo é date, mas ele pegou um valor de data aqui usando a função now. Ou seja, ele só pegou a parte, ele deu uma que a gente chama em banco de ele truncou o dado. Ele pegou só parte do dado que é equivalente à data. Se eu der um select asterisco from voos, você vai ver que a data certinha de hoje foi registrada lá na tabela. Observe aqui, ó. 2018, junho, 8 de junho. Outras possibilidades de você pegar a data, existe uma constante do servidor que é o current, que é o current date, tá? É toda maiúscula mesmo, tá? Current date. Você pode usar a função também, ele tem a macro que é toda maiúscula e ele tem a função que é essa aqui, ó, o current date. Vai ter o mesmo efeito. Eu vou adicionar um novo voo desse mesmo avião agora para Fortaleza. Vai ter o mesmo efeito lá do now. Agora lembra que quando eu usei a função now era data e hora, ele dava um aviso de warning. Aqui ele só pegou a data, você vê que ele não deu nenhum aviso. Se eu rodar aqui agora, eu tenho os seguintes voos para a aeronave, para o avião cujo ID é 3. Eu tenho um voo para Salvador e tenho um voo de Salvador para Curitiba e um voo de Salvador para Fortaleza. Então, é basicamente isso. Lembrando que quando você der um insert, um update, um delete em tabelas que tem chave estrangeira, ficar atento nos critérios. O insert é crítico porque muitas vezes os estudantes esquecem de passar o parâmetro da chave estrangeira.